Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo é vida a quem quiser. Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, Amém. É muito bom estar com vocês, é muito bom poder abrir a palavra de Deus e poder aprofundar um pouquinho mais nas marcas de Cristo, na nossa caminhada cristã. Nós somos confrontados com alguns questionamentos que Jesus faz para nós. Nós só podemos responder de duas formas: sim ou não. Por mais simples ou complexa, Vanderlei, que seja a pergunta de Jesus, ele só espera duas respostas: sim ou não. Mas pastor, eu tenho certeza que é isso? Eu posso dar exemplos. Porque dentro desse relacionamento de Deus para conosco, Ele espera sim ou não. Por mais complexa que seja a sua pergunta. Um dia Moisés estava cuidando das ovelhas do rebanho de seu sogro. E Moisés viu uma sarça queimando, uma árvorezinha queimando. Só que essa árvore queimava e não secava, não era consumida, Guilherme. E Deus faz uma pergunta para Moisés, depois que ele chega ali e começa esse diálogo. Deus faz uma pergunta para Moisés. Deus pergunta assim: Moisés, o que você tem na mão? Qual era a resposta que Deus queria de Moisés? Deus sabia ou não sabia o que Moisés tinha na mão? Sabia ou não sabia? Você que está de casa, Deus sabia ou não sabia? Deus sabe de todas as coisas. Deus questiona Moisés: o que você tem nas mãos? Porque Moisés estava relutando em dizer sim para Deus. Porque Deus havia convidado Moisés para ser aquele que iria libertar o povo, e Moisés estava dando desculpas, como um bom ser humano. Porque nós damos desculpas. Nós damos desculpas que agora ainda não é o momento. Nós damos desculpa que não, eu preciso esperar um pouco mais. Eu não preciso decidir hoje estar ao lado de Cristo, aceitar as marcas de Cristo. Eu posso esperar um pouco mais. Eu tenho que estudar um pouco mais. Mas a única coisa que Jesus te pergunta: meu filho, você me aceita? Você aceita? Moisés só precisava dizer assim:
Um dia Jesus chegou para os discípulos e falou assim: e aí, vocês vão fazer o quê? Vão fazer como esses que estão fugindo, estão indo embora? Porque a partir daquele momento não tinha mais apenas, não era somente milagres, maravilhas, curas. A experiência da caminhada com Cristo, ela chega um momento que ela requer decisões. Existia uma multidão que acompanhava Jesus, mas essa multidão queria multiplicação de pães, queria milagres, queria maravilhas, mas não queria se posicionar ao lado daquele que estava diante dele, que era o Filho de Deus. E quando as coisas apertavam um pouquinho, ou apertou um pouquinho, muitos foram embora, porque eles queriam que Jesus simplesmente multiplicasse pães. Mas infelizmente nós somos assim. O personagem de hoje é um homem que eu citei, acho que foi no domingo, que nós iríamos conversar um pouco mais sobre ele. Lembra o nome? Não? Nicodemos, está em João capítulo 3. Nicodemos era um líder religioso, era um fariseu. Só que hoje, na cultura atual, nós olhamos para os fariseus e nós repudiamos o fariseu. Mas nos tempos de Cristo, nos tempos bíblicos, olha bem aqui, pastor, nos tempos bíblicos, o fariseu era uma das maiores autoridades que existiam. Se os fariseus existissem hoje, como era nos tempos bíblicos, provavelmente nós iríamos querer ser fariseu. Nós iríamos querer que os nossos filhos seguissem a profissão de fariseu. Nós iríamos querer que os nossos filhos tivessem um conhecimento de fariseu. Porque os fariseus, eles conheciam muito da Torá, eles conheciam muito da Bíblia da época. E Nicodemos era um fariseu, era um estudioso da Bíblia. Nicodemos era um homem respeitado na sociedade onde ele estava. Era um dos principais rabinos. Mas Nicodemos, ele começa a ouvir das histórias de Jesus, de que Jesus curava cegos, de que Jesus expulsava demônios. E ele ficou encantado, e ele queria ter um contato com Jesus. Mas ele tinha uma posição, Guilherme, muito alta para encontrar com Jesus às claras, porque Jesus andava com pecador, ou melhor, era seguido por pecadores. Junto de Cristo tinha adúlteras, tinha prostitutas, tinha cobradores de impostos. Não era um público que um fariseu se relacionava. Nicodemos sabia que na sua vida faltava algo, porque ele era um profissional da espiritualidade, mas não era uma pessoa que tinha espiritualidade. Ele era um profissional que lidava com as coisas espirituais, mas ele sentia um vazio de ter o espiritual na sua vida. E é nesse contexto que desenrola então o capítulo 3 de João. Capítulo 3, abriu sua Bíblia? Todos encontraram? Digam sim. Sim. Ou amém? Então diz sua fronte: Pai, a tua palavra está aberta. Fale aos nossos corações, que neste momento, se cale um homem, possamos ouvir a tua voz. É o que nós te oramos por Jesus, amém. Eu não vou ler todos os versos, mas o verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com quem? Com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Aí no verso 5 Jesus diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode fazer o quê? O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, como um estudioso, ele fala: mas como pode suceder isto? No verso 9, acudiu Jesus. João diz assim: acudiu Jesus aquele homem: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Verso 12: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu, verso 13, ao céu, senão aquele que de lá fez o quê? A saber, quem? Que está, e do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantada, para que todo o que nele crê tenha o quê? Lembra que nós lemos esse verso no domingo e na segunda, em 1 João? Quem tem o Filho? Aquele que não tem o Filho? Não tem o Filho. Olha aqui, pastor. Nicodemos chega para conversar com Jesus, querendo conversar de rabi para rabi, de mestre para mestre, Guilherme. Nicodemos diz assim: ó mestre, ó rabi, ninguém faz o que tu faz se não for de Deus. E Jesus chama Nicodemos, Jesus faz um questionamento, ou usa uma frase com Nicodemos que não faz sentido. Luciano, Nicodemos não está perguntando sobre nascer ou morrer. Nicodemos não está falando assim: ó rabi, você veio da parte de Deus, então você entende de vida ou morte, ou de nascimento, ou de criação. Nicodemos não fala isso. Só dá uma declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus sabia porque Nicodemos estava ali. Só vou entender? Jesus sabia. Jesus sabia que Nicodemos estava incomodado com a vida que ele tinha. Nicodemos estava incomodado em ser um profissional das questões religiosas, porque Nicodemos sentia a ausência de algo, mas Nicodemos queria manter um diálogo de rabi para rabi. Quem sabe fazer alguns questionamentos do ser ou não ser. Mas Jesus fala: você precisa nascer de novo. Sabe por que Jesus fala isso? Porque quando Jesus, ou quando você se aproxima de Jesus, Ele não quer ter uma relação com você profissional. Jesus quer ter com você uma relação na intimidade, no pessoal. Mas, Luciano, nós temos dificuldade de querer dialogar na pessoalidade. Nicodemos começa a fugir e começa a dizer: ó rabi, isso não faz parte do meu conhecimento, isso não, intelectualmente isso não tem como, fisicamente também não tem como. Como é que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Percebe que Nicodemos quer trazer para a ciência de volta? Nicodemos quer trazer para o cultural de volta? Mas Jesus está olhando nos olhos de Nicodemos, está falando: ei, Nicodemos, você sabe o que eu posso fazer? Você já ouviu e até viu o que eu posso fazer? Nicodemos, você não quer saber o que eu posso fazer na natureza?
Você não quer saber o que eu posso fazer no aspecto físico da vida? Você tem a necessidade de algo e eu posso suprir esse algo, mas para isso você precisa reconhecer que você precisa abrir mão do seu eu. Nicodemos, queridos amigos e irmãos, Nicodemos sentia um vazio. Ele sabia tudo sobre religião, mas não conhecia a vida espiritual verdadeira. É como alguém que conhece totalmente o mapa ou o globo terrestre pela teoria, mas nunca saiu de casa para fazer uma viagem, nem que seja de 50 ou 100 quilômetros. É alguém que conhece tanto de geografia, mas nunca saiu do bairro ou da cidade do Rio de Janeiro. Conhece a geografia do Rio, que tem montanhas, que tem áreas frias, áreas muito mais quentes, áreas de praias lindíssimas, regiões mais turbulentas, complicadas, mas nunca saiu de casa para experimentar na prática qualquer um desses climas ou do aspecto dos relevos do estado do Rio de Janeiro, mas conhece tudo do Rio de Janeiro. Esse era Nicodemos. Ele conhecia sobre religião, mas não tinha uma vida espiritual verdadeira. Ei, você conhece sobre Cristo? Você sabe que Cristo morreu? Você conhece e sabe as marcas que Cristo tem no seu corpo? Mas a pergunta é: aonde estão as marcas de Cristo na sua vida? Nicodemos vai até Jesus. Isso aqui é algo interessante. Entenda uma coisa. Jesus não está preocupado pelo motivo pelo qual você vai até Ele. Sabe o que ele está preocupado? É que você vai até Ele. Jesus não está preocupado pelo motivo que você veio aqui hoje à noite. Talvez possa ser motivos diversos. Talvez você veio pelos sorteios. Talvez você veio pelas amizades. Mas sabe o que Jesus olha para você e pensa? Que bom que ele veio. Então Jesus não está preocupado pelo motivo que você veio, mas pelo motivo que você permanece. Porque Jesus quer ter um relacionamento na intimidade, no pessoal, na individualidade e não na coletividade. Talvez algumas frases que eu uso te choquem, mas você precisa sair do anonimato de uma multidão e passar para de um relacionamento íntimo, olho no olho com Cristo. Jesus ignora qualquer elogio, qualquer conhecimento técnico que Nicodemos tenha e traz sempre Nicodemos para um diálogo na pessoalidade. Na pessoalidade. O problema não era a teologia de Nicodemos, mas sua experiência. Ele conhecia muito sobre Deus, mas ainda não tinha sido marcado pelo Deus da teologia. Talvez você conheça muito sobre o Deus do cristianismo, mas a minha pergunta para você é: o quanto esse Deus do cristianismo tem marcado a sua vida? A sua vida. A história de Cristo, ou as marcas de Cristo, tem milagres extraordinários. Existem pelo menos 3 grandes milagres na vida de Cristo. E esses 3 grandes milagres são extremamente importantes. Sabe qual é o primeiro, Luciano?
o nascimento de Jesus. Pergunto para você, o nascimento de Jesus foi milagre, sim ou não? Sim. Por que foi milagre? Por que foi milagre o nascimento de Jesus? Hã? Porque ele nasceu de uma virgem. A concepção de Jesus foi um milagre. Mas quantas pessoas esteve presente no nascimento de Jesus? O pai e a mãe. Depois de alguns dias, os pastores. Um dos maiores milagres da existência de Cristo foi presenciado pelo pai e a mãe. Mas foi um grande milagre. Sabe outro grande milagre, que é indiscutivelmente milagre? A ressurreição de Jesus. Por que a ressurreição é um grande milagre? Por quê? Porque não é qualquer um que consegue ter a chave da sepultura, que só é aberta pelo lado de dentro. É um grande milagre. Mas quantos viram? Quantos testemunharam? Aquela comitiva de soldados dormiram. Uns poucos viram a sepultura vazia. Uns poucos ouviram, o tocaram, mas indiscutivelmente é um grande milagre. Mas o terceiro grande milagre na vida de Jesus, sabe qual é? A sua morte. A morte. Mas deixa eu perguntar para você, o que tem de milagre em morrer crucificado? Hein, Guilherme? Um amor na decisão de morrer. A decisão de morrer. O que tem de milagre em morrer na cruz? Cruz é instrumento de morte, sim ou não? Quem vai para a cruz morre? Morre. Tanto é que era uma das práticas. Uma pessoa que é pregada no madeiro, nas mãos, nos pés, não são feridas de morte, mas a posição que ele fica é de morte, porque ele vai sendo sufocado. Então não há milagre em morrer na cruz. Sabe onde está o milagre? Como é que é? Morrer no meu lugar, para mim é um milagre. É morrer no lugar? É um grande milagre. Aqui está o milagre da cruz. Não é o que Jesus morreu, mas o que sua morte produz em quem se coloca diante da cruz. O milagre da morte de Cristo não está em morrer na cruz, mas no que esse ato faz na sua vida. O que essas marcas de Jesus na cruz pode marcar na sua vida. O texto que nós lemos fala assim, depois de dialogar e debater, e Nicodemos relutar, Jesus fala assim, olha, as coisas espirituais só entende como espiritual, as carnais você entende carnal, mas Nicodemos, você precisa entender algo. Como aquela serpente levantada no deserto por Moisés, que atraía todos aqueles que estavam com a marca do pecado, com a marca da serpente na sua vida, e eram atraídos para mim, para ela. Assim será com o Filho do Homem. Quando ele for pendurado no madeiro, ele atrairá quantos a ele? Quantos? Muitos.
Queridos amigos, o grande milagre da morte de Cristo está naquilo que a morte dele faz na sua vida e na minha vida. A grande marca que Jesus estava deixando na vida de Nicodemos era uma semente plantada. E quando Nicodemos contemplou o Filho do Homem erguido no madeiro, tudo passou a fazer sentido na vida de Nicodemos. E Nicodemos, junto com José de Arimateia, foram aqueles que requisitaram o corpo de Jesus e o sepultaram em uma tumba que não era dele. Ei, olha aqui o pastor. As marcas da cruz de Cristo, elas estão fazendo diferença na sua vida? Porque a marca do verdadeiro discipulado é viver para a glória de Deus, não para os próprios sonhos, não para os próprios objetivos. E existem muitas pessoas que têm adiado receber as marcas de Cristo porque querem alcançar alguns sonhos e alguns objetivos e têm colocado os seus desejos, os seus sonhos no lugar do sonho de Deus. Mas a grande marca que a cruz de Cristo e o grande milagre será quando Ele voltar. Será quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Porque a escolha que você faz hoje, ou as marcas de Jesus na sua vida hoje, vai definir se você estará apto para ir passar um milênio com Ele, uma eternidade com Ele. Conta-se uma alegoria de uma menina. Eu falo alegoria porque não sei se essa história é verídica, mas uma menina americana, ela estava indo com seu pai e ela estava andando pelo centro de Nova York e ela se deparou diante com o obelisco daquela cidade, que é um monumento extraordinário. E ela chega para o seu pai e fala: pai, nós podemos levar para casa? Nós podemos comprar esse obelisco? E o pai fala assim: pergunta para aquele policial ali. E ela chega com a sua inocência, puxa a barra das vestes ou do uniforme do policial e fala: moço, eu quero levar esse monumento para casa. E ele fala: você não pode levar. Não, mas eu tenho aqui dinheiro. E ela tira algumas poucas moedas e eu quero comprar. Aí aquele policial fala assim: não, é muito caro. Nem se você tivesse muito dinheiro você poderia comprar. E diz essa história que aquela garotinha começou a chorar, Luiz Felipe. Ela chorou copiosamente. E aquele policial, com a sua sensibilidade, olhou para ela e falou: filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é americana? Ela disse: eu sou. Você nasceu nos Estados Unidos? Eu nasci. Então não precisa chorar, porque esse obelisco também te pertence. Você não pode comprá-lo, mas ele também é seu. Ele também é seu. Sabe, na jornada cristã, no relacionamento com Deus, nas marcas de Cristo, nós precisamos entender que eu posso chorar querendo
Eu posso querer pagar para ter, mas eu preciso entender que é algo que eu não compro, eu não pago, porque nada que eu possa fazer pode justificar ter essas marcas na minha vida. Cristo e sua glória não estão à venda. Você não precisa comprar. Porque se você nasceu ou nascer no reino de Deus, você pode usufruir da glória de Deus na sua vida. Então o reino de Deus, ou as marcas de Cristo, não depende da posição social, da condição financeira. Depende de uma vida de entrega e de aceitar um relacionamento pessoal com aquele que deu a vida no nosso lugar. No nosso lugar. Então eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a resposta que você vai dar diante do convite de Jesus para te conceder uma vida eterna? Lembre-se, só tem duas opções: sim ou não. Sim para um novo nascimento, sim para a cruz de Cristo, sim para a cidade santa, sim para receber as marcas de Jesus. A questão é: o que você vai responder? Em quem você vai confiar? Nós vamos ouvir uma música agora. Eu queria que você refletisse o quanto você tem fugido de responder o chamado de Jesus na sua vida. Porque Ele tomou o nosso lugar. Aquilo que você não podia fazer, Ele fez. Então, por favor, deixe de querer ter uma vida profissional ao lado de Jesus, ou um relacionamento cultural com Jesus, de mestre para mestre, de rabi para rabi, e permita que Jesus toque no íntimo do seu ser e possa deixar as marcas para que você possa um dia viver a eternidade. Qual tem sido a sua escolha? Aquele que tem filho, tem o quê? A vida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Foi quebrado.
malfeitores, morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado que ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu Amém. João capítulo 17, verso 24, diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam. Sabe, queridos, as nossas escolhas hoje, ou se nós permitirmos que as marcas de Jesus marquem a nossa vida hoje, vai definir naquele grande dia, quando a cidade santa estiver descendo para ocupar um lugar onde ela nunca deveria ter saído, vai definir de qual lado do muro da cidade nós estaremos. Uma coisa é certa, a pedra inspirada em Apocalipse diz: todos estarão presentes naquele dia, desde Adão até o último que nasceu nessa terra. A diferença é de que lado do muro da cidade elas estarão. Sabe o que define o lado? A quantidade de sims e nãos que nós damos as respostas às perguntas de Jesus hoje. Ele diz: Pai, aqueles que
me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam. Eu quero que você vá para casa com esse verso. Esse é o sonho de Jesus na sua vida. Esse é o motivo pelo qual Ele morreu. Esse é o motivo pelo qual Ele tem as marcas nas mãos e nos pés. Porque Ele quer dar essa marca na sua vida. A marca que vai habilitar você a ser um daqueles que o Pai deu para Ele. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida de Jesus aqui nessa terra. Muito obrigado pelos exemplos que Jesus deixou para cada um de nós em cada um dos relatos do Evangelho. Nesta história de Nicodemos, nós aprendemos que o Senhor quer ter uma vida de intimidade com cada um de nós. Porque se nós não permitirmos esta intimidade contigo, se nós não dissermos sim ao teu convite de aceitar a Jesus Cristo em nossas vidas, nós estaremos selando para a eternidade a nossa sentença. Uma sentença de vida eterna ou uma sentença de morte eterna. Nesta noite, eu não convidei nenhum para vir aqui à frente. O Senhor sabe por quê. Porque, Pai, nós não podemos ter uma vida ou um relacionamento aqui nessas programações da noite de decisões emocionais. Nós precisamos ter decisões conscientes, porque nós precisamos entender o sacrifício que o Teu Filho teve na cruz do Calvário. Porque essa passagem ou essa fala de Jesus para Nicodemos, de que ao Jesus ser levantado na cruz iria atrair alguns para si, ela precisa ser compreendida, porque ela é acompanhada de todo aquele que crê será salvo. E ela antecede o verso principal e mais conhecido da Tua palavra, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, é isso que o Senhor está nos oferecendo hoje. Então, Deus Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas, trabalhe no coração de cada um dos irmãos e amigos que aqui estão, para que nós possamos compreender que o que o Senhor oferece é vida eterna, mas o Senhor estende a todos, mas infelizmente nem todos aceitam. Então, Deus Espírito Santo, nos ajude a não ser estes que não aceitam, mas sim aqueles que creem, e que sejamos todos nós que aqui estamos salvos para a vida eterna. É o que nós te oramos, em nome de Jesus.